E a outra semear ali a partir do final de novembro, fim de novembro, início de dezembro, sempre até 15 de dezembro, que é onde a gente tem garantia do inóculo da ferrugem, né? Então, o que o produtor aprende com isso, né? Que se ele semear ali a partir de novembro, dezembro, a ferrugem vai ser a principal doença dele e é onde a gente está tendo bastante dificuldade de controle, né? Então, semear cedo hoje é a melhor estratégia para a gente conseguir controlar a ferrugem. Alguns produtores, eles invertem, né? Em vez de fazer soja, milho, eles fazem milho e depois soja. Eu vi que o Edson Stock entrou aí na live também, né? Acho que o Edson testou essa fazer milho antes e depois soja, né? Eu lembro que ele ligou e falou assim, isso, a soja nasceu com ferrugem, né? Que é uma situação que pode acontecer, porque vai ter muito inóculo, né? E a ferrugem, ela não depende do estado imunológico, né? Então, se você semear tarde, se as condições estiverem favoráveis, sua soja pode nascer com ferrugem. Tem que tomar bastante cuidado hoje, então, nos plantios tardios. E por isso que a gente fala que quando a gente olha o mapa do Brasil lá com relação a doenças, né? Para os estados que estão semeando mais cedo, que tem uma safrinha muito forte, né? A gente tem um predomínio hoje das manchas foliares na questão do controle químico, né? Seja mancha alfa, seja fósforo, vitória, mesmo a tracnose, né? Região do Tocantins bastante forte, norte do Mato Grosso. E para as regiões mais tardias, né? As regiões no sul que semeiam mais tarde, a ferrugem acaba sendo a mais importante, né? E nas regiões mais altas, a gente tem aí o mofo e duas doenças também que entram aí no programa de manejo. Então, em termos de doenças foliares, as principais doenças que a gente tem que controlar, elas estão aqui e vão variar aí de acordo com a sua data de semeadura, de acordo com as condições climáticas e a altitude da região também para essas doenças mais específicas. E a grande pergunta que a gente recebe dos produtores é qual produto que eu uso, qual fungicida que eu utilizo, qual a sequência de fungicidas, né? E o produtor conhece mais do que ninguém o histórico de doenças que ele tem na área dele, né? Então, às vezes, vem um palestrante de fora, falar de outras doenças novas, mas se ela não é comum naquela região, dificilmente vai mudar aquele histórico, né? Então, ele tem que estar muito atento a essa questão do histórico de doença. As áreas que tem mofo também tem que fazer um planejamento pensando em mofo branco. A gente tem avaliado os fungicidas todo ano, desde 2003, 2004, por meio de uma rede de ensaios. Eu vou mostrar para vocês aonde vocês encontram esses resultados, né? E a gente faz isso para cada alvo biológico. A gente testa um programa lá só para mostrar que tem que fazer a rotação de produtos, né? Mas qual que é o objetivo? É que vocês conheçam como que funciona cada ativo em cada alvo biológico. Daí, se o problema de vocês é mancha alga, é ser fósforo, vocês procuram os fungicidas com maior eficiência para esses alvos. Se é ferrugem, é uma situação que vocês precisam de produto com alta eficiência para ferrugem, né? Então, vocês podem consultar esses resultados. São aplicações sequenciais, então, que não é recomendado fazer, mas é porque a gente precisa conhecer a eficiência em cada alvo. E normalmente são situações assim, bastante estressantes para a doença. Então, vocês vão ver que no mancha-alvo a gente faz ensaios só no cerrado, o povo das regiões mais altas, ferrugem nos plantios tardios, que nem sempre representa a situação dos produtores, mas eles vão saber que aquela eficiência que a gente tem é a maior eficiência que eles vão conseguir ali, em relação aos fungicidas, em uma situação que a doença for bastante grave. Então, o que a gente recomenda é que sempre, os resultados dos anos recentes, que os fungos vêm acumulando uma série de mutações que conferem a menor sensibilidade ou a resistência aos fungicidas e que sempre rotacione o fungicida mais pensando no ingrediente ativo, né? Então, às vezes você está rotacionando uma marca comercial, mas você está usando na sequência dois produtos que são o mesmo. Por exemplo, o proteoconazol, que hoje está na maioria dos produtos, né? Então, sempre rotacione os ingredientes ativos. E vocês falam que muito sítio é importante hoje para todas as doenças, em função da resistência, né? Então, não só para ferrugem, como mancha-alva, cercóspora, hoje os fungicidas acabam sendo essenciais aí no controle dessas doenças. O Google vai disponibilizar para vocês, né? Mas quem não tem ainda, abaixe o aplicativo do consórcio, né? Ele está disponível lá em iOS, Android, e a partir do momento que começar a entrar na região, a gente vai disponibilizando os alertas. À medida que tiver muito relato, a gente para de mandar alerta para vocês, mas é para vocês saberem que já existe inóculo na região. E sempre acompanhar aí a previsão climática, né? A gente torce para que ela sempre funcione, né? Tem previsão de chuva aqui para amanhã, a gente está plantando hoje, confiando nela, esperando que ela não suma dessa vez como
Aconteceu na semana passada, a gente está precisando de novo por aqui. E aonde vocês encontram, então, as informações sobre os ensaios? Então, o Adriano do IDR, ele teve uma ótima iniciativa, né, que foi a criação do site da Comunidade Tropical. E dentro desse site, vocês encontram não só a informação de soja, mas também a informação de milho, a informação de algodão, de todas as redes que existem hoje, né? Então, vocês podem entrar lá nas informações técnicas, nas publicações, e vocês têm lá milho, soja, tem trigo também, e vocês vão ver os resultados aí de todas as redes, né? De acordo com a safra aqui. A gente vai aumentar essas hierarquias aqui, né? Separar um pouco as doenças de soja, porque está tudo junto, para facilitar um pouco. As publicações, elas estão no site do Trapa Soja, mas aqui a gente resolveu concentrar todas as publicações nesse site da Fitosanidade Tropical, para ficar mais fácil de vocês encontrarem. E além do fungicida que vocês vão escolher, um outro ponto bastante importante é o momento ideal de aplicar esse fungicida, né? E eu gosto de exemplificar isso com relação ao ídio, né? Porque é uma doença que a gente tinha muita reclamação de que os fungicidas não estavam mais funcionando, né? Então, o ídio, ele causa aquele sintoma branco nas folhas, né? A gente não faz mais ensaios em rede no ídio, a gente conduziu por 2 anos, está lá na rede da Fitosanidade Tropical. E dentro desses ensaios, que foram regiões bastante específicas, né, com temperaturas mais baixas, existia uma recomendação antes para o ídio que você podia esperar 50% de severidade para aplicar. Mas nos ensaios a gente aplicou lá com 10% de severidade. E o que a gente viu? Que todos os produtos que foram avaliados, né, uma grande parte tem triazol, eles estavam com uma boa eficiência, né? Então o problema não era a resistência do ídio ao fungicida, né? Esse é um ensaio que a gente fez em casa de vegetação, avaliando aquela porcentagem de controle que existia no passado, de você esperar 50% de doença, né? Então, aqui a gente tem a porcentagem de controle, o que está em amarelo são os mesmos produtos aplicados quando a gente tinha 50%, né? No caso de vegetação, a gente tem uma pressão muito alta para o ídio, porque é bastante seco. Se vocês olharem, se a gente esperar a doença ter 50%, a eficiência máxima que a gente conseguiu aqui na mistura do triflox mais prótico foi 66%. Agora, se eu aplico uma severidade de 15%, eu tenho uma boa eficiência aí da grande maioria dos produtos, né? Com exceção aqui do carbenadil, que está suspenso, estão pedindo para voltar, né? Mas aqui deve ser um problema de resistência mesmo. Mas a gente vê que os triazóis, quando se aplica para o ídio cedo, eles funcionam bem. Então, o que acontecia com o ídio é que a recomendação que foi feita no passado, ela precisou ser atualizada para você entrar uma severidade ali, que é assim, achei o ídio, entro aplicando um produto lá, um triazol, o fenoconazol tem uma boa ação do ídio, né? E você consegue ter um bom controle aí com um bom residual do ídio. Quando a gente vai lá para o Cerrado, a gente vê a mancha alva aumentando bastante, né? Não que ela não aconteça aqui no sul, ela também acontece no sul, principalmente em anos que chove bem, e algumas cultivares que são mais sensíveis, né? A mancha alva, ela é causada pela Corinéscula, ela recebe esse nome em função dessas manchas que parecem um álcool. Só lembrando que no início, às vezes é bem difícil identificar porque só tem o álcool, né? Mas você sempre procura na planta, né? A gente costuma falar isso para o produtor, alguma lesão que se denuncie, né? Que tenha já o álcool, né? Que é onde ela está esporulando, que daí você sabe que todo o resto dessas lesões pequenininhas aqui, elas vão evoluir para a corinéspora, né? Para a mancha alva. Tem uma ampla gama de hospedeiros, né? Então ela não é específica da soja, é uma doença muito importante aí na seringueira, no tomate, né? E no cerrado a gente tem o problema da sucessão da soja com algodão, né? E é o mesmo patógeno que causa as duas doenças. Então a gente tem visto bastante problema não só para a soja, como também para o algodão, em termos de controle, né? E aumentando bastante a inóculo para a safra do algodão. Mas ela sobrevive também em plantas daninhas, né? Então trapoeraba também tem mancha alva. Então mesmo algumas áreas de rotação de cana que a gente não esperava encontrar, a gente encontra mancha alva também lá em São Paulo, mas muito em função dessa questão das plantas daninhas também. É uma doença muito dependente dos cultivares, né? Então a gente tem alguns materiais com maior resistência. Na rede de ensaios a gente usa os materiais mais sensíveis, né? Mas são materiais bastante plantados.
E é uma doença que gosta de chuva bem distribuída, por isso que lá no Cerrado a gente acaba tendo uma maior favorabilidade para essa doença. Mas se chover bem no sul, os materiais suscetíveis acabam também tendo mancha-alvo. E a gente avalia os fungicidas para mancha-alvo desde 2012, né? Se vocês olharem todos os ensaios da rede, a gente tem muito produto com proteoconazol, que hoje é a base do controle da mancha-alvo, bastante multissítio, e o fluxapiroxado, aqui, a carboxamida, ela tinha uma eficiência muito boa, mas a gente começa a ter problema de resistência, né, uma resistência quantitativa, então não é que ele deixou de funcionar, mas em função da presença dessa mutação, da frequência dessa mutação, ele pode ter problema de controle. Mas a grande maioria dos produtos que a gente avalia, eles têm esses ativos. O fungo ele tem resistência à estrobilina, aqui é uma resistência completa, então a eficiência da estrobilina pode até ter alguma eficiência lá em função de você ter isolados ela, que ainda não tem a mutação. Benzimidazol também tem resistência completa e carboxamida, a resistência é quantitativa. E o que é importante sempre é rotacionar os fungicidas, né? Então a gente tem visto nos ensaios da rede uma redução gradativa aqui de eficiência do proteoconazol, ainda é o melhor produto, mas isso pode ser algum problema de resistência quantitativa também. Então, é sempre importante que vocês rotacionem os fungicidas para tentar atrasar esse processo de resistência. Na rede, a gente não avalia todos os fungicidas registrados. Eu puxei aqui do Agrofit, tudo que tinha próteo, mancozeb para corinespa. E vocês vão ver que vocês têm muitas opções aí de produto, né? Então, às vezes, o produto ele não está nos ensaios em rede, mas vocês podem dar uma olhada nos ativos que eles têm e procurar aí outros produtos registrados, né, com relação a custo para ter um melhor custo-benefício. Alguns produtos já em mistura pronta com mancozeb, mas lá no Cerrado a gente recomenda sempre que faça a mistura com multissítio, né, para a gente tentar aí aumentar a eficiência de controle e também proteger aí o proteoconazol, que está tendo uma queda de eficiência bastante, não é tão acentuada, né? Mas pode indicar aí algum problema de resistência, né? Então, hoje relatado, a gente tem resistência a benzimidazol, a espirulina, e carboxamida é uma resistência quantitativa, ou seja, vai depender muito da frequência dessa mutação, né, e da presença ou não na região. E aqui no sul, a gente tem uma menor frequência do que no Cerrado, porque a gente não tem essa sucessão soja-algodão, que acaba favorecendo bastante a questão da resistência. Então, aqui a gente tem o QR Code da circular desse ano, né? Vocês conseguem também abaixar, se vocês apontarem o celular para esses QR Code, que sempre quando eu for falar vai aparecer aqui. Mas são os pontos que a gente faz os ensaios em rede, né? Então, a gente tem várias instituições parceiras lá no Cerrado, né? Rio Verde também, Bahia, né? Que conduzem esses ensaios em função da maior favorabilidade para a mancha-alvo. E um ponto importante aqui para lembrar, né, é a questão das cultivares, né? Então, essa doença está muito ligada a cultivar. As estações lá do Mato Grosso, eles avaliam as cultivares, né? Então, se vocês entrarem lá no site da Proteplan, vocês vão ver essa avaliação aí da sensibilidade das cultivares para mancha-alvo. E nos ensaios em rede também a gente tem os materiais que são mais sensíveis, né? Então, os materiais que estão sendo usados nos ensaios, eles são os mais sensíveis a mancha-alvo. Porque essa é uma reação que vocês não encontram no folder dos materiais, né? E é importante você saber se o material é ou não sensível aí a mancha-alvo. A gente falou aqui que o próteo é um produto que tem uma boa ação para controlar a mancha-alvo, né? Mas eu queria só lembrar da questão da fito, né? Então, tanto o próteo como o tebu, que é um produto que também vai voltar a ser bastante usado para ferrugem, eles são produtos mais quentes para a soja, né? Eles podem causar essa fito aqui do tipo clorose internerval, né? Essa é a mesma sintoma que a gente tem aí para umas doenças radiculares, como fusário, mas quando vocês observam os sintomas na área geral, após a aplicação do produto, isso está bastante relacionado ao fito do fungicida. Às vezes acontece só em cima, porque as temperaturas, quando você faz essas últimas aplicações, normalmente elas estão maiores, e essa fita está bastante ligada a essas altas temperaturas, né? Mas ela não é limitada a acontecer só em cima. O ano passado a gente teve aí bastante onda de calor, né? Um tsunami, na verdade, foram ondas, né? E as aplicações cedo também devem fito, né? Essas aplicações, como você continua tendo emissão de folha, às vezes elas ficam mais discretas, porque as folhas novas elas vão sair sem apito, né? E dilui um pouco o sintoma, né? E o que a gente recebe muito de pergunta é se a fito reduz produtividade.
E a resposta que todo agrônomo gosta de dar é depende. Depende do quê? Da intensidade da fito, né? Então, a gente pode ter aí uma outra folha salpicada ali pela aplicação de prótese, tebuco, mas a gente pode secar uma lavoura também. Só lembrando que quando a gente tem essa situação que a gente tem uma fito muito extrema, normalmente o clima não estava favorável para a doença, você não precisaria ter aplicado, né? Então, além de você não ter doença nessa situação, o produto acabou matando a soja, né? Então, bastante cuidado com produtos que têm prótese e tebuconazol com relação à condição climática, né? Se vocês fizerem a mistura desses produtos com o mancozeb, com mupsídeos, vocês reduzem a fito, mas ela não desaparece, né? Então, às vezes, mesmo numa condição desfavorável com o mancozeb, você ainda tem fitotoxidez aí aparecendo na cultura. Então, bastante cuidado. Olhem as previsões climáticas aí antes de aplicar esses produtos. A gente teve um ensaio lá na Coamo, que era um ensaio de mancha-alvo, que foi 2021-22, né? Acho que era 2606, o material que é sensível a mancha-alvo, onde o clima estava muito desfavorável, né? A gente não teve doença, né? Mas a gente teve bastante fitotoxicidade. Então, aqui a gente tem a porcentagem de fitotoxicidade causada por prótese e tebuco. Vocês veem que nossa testemunha não tinha nada, né? Que o Orquestra é um produto que não tem nenhum dos dois, também não tinha nada, que é um produto em hatch ainda sem fito, né? Que não tinha prótese e tebuco. E nossa produtividade aqui, incluindo na testemunha, porque o ambiente não estava favorável para a doença, né? A média aqui foi de 4.000 quilos por hectare. A hora que a gente vai para a fito aqui com alguns produtos, chegam a 72% de fito, então uma fito bastante severa, né? A gente vê uma redução aqui de quase 400 quilos de produtividade. Né? Então, mostrando que dependendo da severidade que vocês têm da fito, vocês podem aí ter redução de produtividade. Então, bastante cuidado aí com essa fito de prótese e tebuco, porque são dois produtos que vão ser bastante usados aí para tentar segurar a ferrugem da soja. Bom dia, internos. Sejam bem-vindos ao estágio de pediatria. Todos estão aqui já? Falta a Bruna, professora, mas ela já deve ter chegado. Certo. Nas primeiras semeaduras, então, a gente tem visto bastante cercóspora, mesmo com a aplicação de herbicida, né? A cercóspora aqui em cima causando essas manchas mais púrpuras, né? E a septória aqui embaixo, né? A gente chama de doenças de final de ciclo, porque o dano principal que a gente vê dessas doenças é a desfolha precoce no final de ciclo. Assim como a mancha-alvo, ela também desfolha a cultura de forma antecipada, né? Mas a septória é uma doença que pode aparecer ainda no vegetativo, né? Principalmente em áreas que não tem palhada. Esses fungos, o inóculo dele está sempre lá na lavoura, né? Eles não precisam vir de fora, está sempre nos restos de cultura. E tem sido bastante comum nas áreas aí que você escapa da ferrugem. Né? Então, aqui a gente tem o QR Code da última circular, né? Mas a gente tem avaliado aí o controle dessas doenças, acho que é 4 safras, né? Até muda um pouco a metodologia, né? Que a gente começou. Mas vocês vão ver que nesse último ano, a gente colocou tanto o clorotalonil como o mancozeb isolados. Porque eles têm uma ótima ação para essas doenças. O clorotalonil, principalmente, tem uma boa ação aqui no cercósporo. Simplesmente o clorotalonil já tem um bom controle, né? Então é bastante importante vocês adicionarem no sítio, né? Para tentar segurar essas doenças, porque, de novo, são fungos que têm bastante resistência ali, os fungos que a gente utiliza. E a ferrugem, né? Então aqui a gente tem o QR Code da última circular, os quantos dos ensaios da ferrugem são mais tarde. É uma doença muito chata para você identificar no início, né? Quando você começa a ver, quando começo a enxergar, tem que ter essas áreas amarelas já, né? E, na verdade, o fungos já faz mais de 2 semanas na minha lavoura, né? Então, por isso que a gente tem hoje o site do consórcio, né? O aplicativo, para tentar alertar os produtores da chegada da ferrugem. Os fungicidas eles estão com uma eficiência cada vez menor para esse fungo que vem acumulando uma série de mutações, né? Então, a partir do momento que vocês recebem o alerta lá que tem ferrugem já em área comercial, significa que o inóculo está ali, que a condição favorável, a condição está favorável para você ter ferrugem. Então, se sua lavoura não está protegida para ferrugem, é importante que você entre com a aplicação e proteja. Então, significa que, porque chegou em São Paulo, que eu preciso pensar lá na ferrugem no Mato Grosso, né? Então, dá para continuar fazendo monitoramento e tendo foco principal nas doenças que estão acontecendo na região, mas à medida que você tiver essas ocorrências de ferrugem,
tentem redirecionar os produtos para a ferrugem, porque vocês não podem deixar ela entrar. No Oeste, a gente tem aqui já a presença dos esporos, né, que foi pelos coletores aqui do IDR, né, então o IDR também vem divulgando aqui os coletores de esporo por meio do site, né, e a amarelinho são soja voluntária que sobrou do inverno, né, então mostrando que aqui no Sul a gente acaba tendo muita sobrevivência de inóculo, ou seja, involuntária, ou aqui na região fronteira aqui do Paraguai também, né, onde chegam bastante, as primeiras ocorrências normalmente começam em São Paulo e aqui no Oeste do Paraná, mas são regiões que a gente tem uma manutenção de inóculo alta por causa dessa soja voluntária. No site, vocês conseguem consultar, aqui está pequenininho, né, mas a gente tem uma aba aqui que vocês conseguem ver o histórico de quando que a doença entra em cada região. E um ponto que eu queria chamar a atenção aqui no site é que essas ocorrências, elas não entram porque a gente contratou a Starlink para ficar olhando as lavouras, né? A gente depende muito de informação. Então, às vezes a gente vê produtores reclamando, mas tem ferrugem aqui e o site não avisou. É porque ninguém reportou, né? Então, se vocês tiverem relatos de ferrugem, quiserem colaborar com o consórcio, né, podem enviar as informações. Minas é uma região bastante descoberta para a gente em termos de informação. A gente tenta falar sempre de Minas para ver se muda esse cenário, mas a gente tem muito pouco relato lá em Minas Gerais. Mas quem quiser relatar aí, a partir do momento que a ferrugem começar a aparecer, pode enviar informação. Os primeiros relatos a gente vai certificar que ela realmente está lá para evitar aquele falso alerta aí para uso de fungicida, né? Então, o primeiro relato para a gente do site é o mais importante. E a partir do momento que tem o primeiro relato, a gente não vai dando muitas entradas em relato na região, né? O objetivo não é você acompanhar a epidemia, mas simplesmente alertar o produtor que você tem esporo e que você tem condição climática favorável. Pode acontecer de entrar relato, de repente, parar de chover e ficar desfavorável? Pode. O ano passado ela começou muito cedo, né? Mas depois a gente teve um período de veranico e ela parou, né? Então, sempre alerta às condições climáticas, a ferrugem gosta de chuva bem distribuída. E a gente solta os alertas para que o produtor não traga a soja nesse estado, né? E pergunta para a gente o que usar. Porque nessa fase aqui, quando você está com a soja já amarelando, os fungicidas eles não vão mais tirar. Então, o controle da ferrugem, assim como no caso do ídio, o ídio ainda você consegue entrar com uma severidade, mas a ferrugem tem que entrar antes dela chegar para você conseguir ter uma eficiência aí maior dos produtos, né? Então, proteger a soja à medida que você tem aí o inóculo na região. É uma doença que a gente está com muito problema de resistência também, né? Como a gente tinha aqui em azulzinho, né, o tebuconazol, esse aqui é o ensaio de monitoramento da rede, né, onde a gente tem os ativos isolados. A gente não tem as carboxamidas, são só triazóis. Aqui o tebuconazol, o tetra, o prótio, e 3 estrubirulinas, né, o azoxo, o bicox e a metomina. Então, a gente observa aqui em azul a queda da deficiência do tebuconazol ao longo dos anos, né? Mas, se a gente acompanha aqui o tebuconazol, ele deu uma voltada aqui na eficiência, né? Isso eu vou explicar o porquê, né? É em função de novas mutações que apareceram. Então, quando a gente tinha o tebuconazol com baixa eficiência, a gente começou a ter registro de proteoconazol. É um produto que tinha uma eficiência maior, mesmo resistência da ferrugem. Mas como todas as empresas começaram a registrar, né? Então a gente tem hoje um grande número de produtos com proteoconazol. O fungo foi sendo selecionado também para próteo. Mas a mutação que apareceu que derruba a eficiência do próteo, ela trouxe de volta aí o tebuconazol. Não na eficiência inicial, mas uma eficiência razoável de 50% de controle, que é o que a gente observa também para algumas estrubirulinas. Entre as estrubirulinas, aqui está tudo junto, é difícil de ver, mas a gente vê que o picoxi e a metomina, elas têm uma eficiência maior aqui do que o azoxi, mesmo com a resistência que a gente tem no plano. Pela primeira vez na história, ter mais de 45 anos virou uma vantagem no mundo da tecnologia. Dizem que Então, a ferrugem, a primeira resistência que a gente teve foi em 2006, 2007, aos triazóis, afetou muito o flutriacol, que acabou saindo do mercado para a ferrugem da soja, né? E afetou também o ciproconazol, o tebuconazol, todos os outros triazóis. Mas o proteoconazol ainda mantinha uma boa eficiência, mesmo o fungo acumulando todas essas mutações. As estrubirulinas, a gente teve uma queda de eficiência em 2013, 2014, né, associada a uma única mutação, que é uma mutação também quantitativa, né, mas ainda, de novo, a gente tem uma variação entre as estrubirulinas.
E as carboxamidas, né, então, quando elas entraram aqui já num cenário que você tinha bastante resistência, houve uma seleção bastante rápida. Hoje a gente tem uma única mutação, existem outras, mas em baixa frequência, né? Que é a I86F, que acabou afetando a eficiência das principais carboxamidas que são fungicidas, né? Tem uma variação grande entre as carboxamidas. E nos últimos anos, a gente tem visto nos ensaios uma queda gradual do protoconazol, uma volta do tebuconazol, muito associada a essa mutação V130A. Ela foi reportada pelo pessoal da BASF, né? E eles têm bastante conhecimento, porque lá na Europa, na verdade, ela ocorre na receptória tríplice já, e quando acontecem essas mutações associadas, você tem essa resistência cruzada dos triazóis, né? Então, o tebuconazol melhora um pouco e o tioconazol acaba caindo um pouco. Essa mutação hoje já está espalhada nas principais regiões, vai variar muito a frequência dela, então é difícil prever quem vai continuar, então, prótese, se é o tebuco. E nosso conselho aqui com relação a controlar a ferrugem é rotacionar os dois, né? Então, rotacionar tebuco e prótese para conseguir segurar a ferrugem. E sempre associado com o oxígeno. Então, a eficiência dos produtos isolados da sítio específico tem ficado ali na casa dos 50%, 60%. Quando a gente faz a mistura com o sítio ou usa misturas prontas, a gente consegue uns 70%, que não é uma eficiência ótima para ferrugem. A gente precisaria de produtos com maiores eficiências, mas é o que a gente tem. Por isso que hoje o melhor controle da ferrugem é não ter ferrugem, né? É escapar da ferrugem. Quem implantar tarde, né? Muitas vezes por falta de opção mesmo, as regiões aqui do Paraná que tem trigo, Santa Catarina também tem um plantio mais tardio, né? Pode ter mais dificuldade para segurar a ferrugem. E a gente sempre recomenda, principalmente se o plantio for mais tardio, você já vai estar trabalhando com populações que estão vindo já de áreas aplicadas, iniciar ali com o tebuconazol para tentar dar uma driblada aí nessa mutação, nessa V130, né? Que pode, então, se ela estiver presente na sua área, pode falhar o protoconazol e você não vai conseguir segurar depois, né? Então, essa frequência também é bastante importante para se pensar, porque você não pode deixar a ferrugem entrar em uma severidade alta, porque a gente não tem muitos produtos curativos. Uma doença mais específica aí para as regiões mais altas, né, acima de 700 metros, porque é uma doença muito dependente das condições climáticas, né, é o mofo branco. Então, o mofo, é o que eu falei, o produtor conhece o histórico dele, né, sabe se a área tem histórico de mofo, né, se você tem binóculo na área, principalmente nas regiões mais altas, né, o mofo sobrevive na estrutura de resistência, que são os escleródios. Quando você tem aquele ambiente de alta umidade ali no fechamento da soja, que está mais sombreado, você tem a formação aí dos apotécios que vão aí infectar aí as hastes de soja, formando esse micélio branco, né? O micélio depois se renovela, né? Formando aí os escleródios que acabam ficando no solo. Então, é uma doença monocíclica, muito dependente de clima. Às vezes você pode ter o escleróide, mas está seco, né? Durante o período aí de floração, você acaba escapando também do mofo, né? Então, mas o controle dele é preventivo, né? Feito aí no fechamento das entrelinhas. E assim como as outras doenças, a gente teve a rede de mofo branco, né? Acho que ela não voltou ainda, né? Porque a gente não tem muita opção de produto para mofo, né? E os produtos funcionam bem, né? Então, a gente tem mais ou menos estabelecido a eficiência dos produtos para controle do mofo. A gente vê aqui no caso da prospidona, do fluoxetan, que são produtos específicos, né? O flupiran, aqui o spot, né? A boscalida mais o dimoxistrobin, uma eficiência aí na casa de 70%, né? Aqui é prospidona de sulfanato também. E alguns produtos com uma eficiência menor, né? Então, o sulfanato também com uma eficiência menor. Mas o intervalo nessas aplicações, normalmente, é um intervalo menor de 10 dias, porque os produtos, eles são mesmo forma de ação dos monossítios, né? Então, você tem que estar protegendo a planta sempre. O fluoxetan é um produto que eu gosto bastante, né? Não só no caso do mofo, mas ele tem uma boa ação em ferrugem, ele tem uma boa ação nas manchas. Então, as áreas de mofo muitas vezes podem substituir os multissítios aí, em vez de usar multissítio, você está aplicando aí o fluoxetan para mofo, né? E você acaba tendo um controle de ferrugem e de outras doenças também. A gente não está fazendo ensaios em rede para mofo, mas tem bastante coisa ali na rede de funcionalidade tropical. E a gente não está fazendo porque tem novas moléculas, né? Quando aparece alguma coisa nova para testar, a gente volta aí à rede de ensaios.
E uma coisa que eu queria chamar a atenção, né, que nem todo sintoma que aparece na planta de soja é doença, né? Então a gente pode ter bastante fito, né, confundido com doença, né? Esse sintoma aqui na nervura é um sintoma terrível, porque todo mundo chama de antracnose, né? Mas pode ser causado por cercóspora, pode ser causado pela corinéspora, né? E aqui não é nenhuma das duas, né? Vocês veem que uma distribuição muito uniforme. Isso daqui é da cultivar, é a cianina, né? Então, às vezes, esse sintoma não é nada. No feijão, esse sintoma é terrível, porque a planta ela engruvinha toda, né? Agora, esse sintoma na soja, ele não causa muito dano. O dano da antracnose, ele é na vagem, né? É um indicativo que está lá? Sempre vai estar, isso não tem muita dúvida, né? Mas esse sintoma não é um sintoma que vai te dar dano ali na cultura da soja, diferente aí da cultura do feijão, né? E às vezes pode ser da própria cultivar, né? Então, bastante cuidado aí com alguns sintomas que o pessoal chama de doença, né? E essa lesão aqui, a gente teve muitas dúvidas com relação a isso aqui no passado, né? Achando que era a entrada de caixa alta, o que era. Hoje a gente sabe que é um desvio de cálcio e potássio na planta, né? Essa lesão ela aparece nos seus ladrões. Tem uma circular aí do Dr. César que explica essas lesões aí nos ladrões. Normalmente são áreas aí de alta fertilidade, né? Então isso aqui também não é doença. Você que aí conheceu ele primeiro. Depois que ele apareceu com a taxa de gávea, E nem toda doença precisa controlar, até porque a gente não tem produto para todas as doenças, né? Então a gente teve esse ano bastante fotos sendo enviada aí do falso carvão, que começou a safra bem, chovendo bem aqui no sul, né? E esse é um protozoário, né? Ele não é um fungo, né? Ele é um protozoário bastante inteligente, ainda tem uns vídeos aí no YouTube de um alemão que ele bota isso aí no labirinto, o protozoário consegue achar a saída, né? Mas isso daqui ele coloniza, na verdade, qualquer tecido, vocês vão ver ele na palhada, né? Se vocês apertarem, ele é como se fosse esporo de carvão da cana, né? Então ele parece realmente um carvão, mas ele não é bem um fungo, né? Ele é um protozoário. O crescimento bacteriano a gente não tem visto no campo, até porque aqui no sul não está chovendo bem, né? Normalmente o crescimento a gente tem quando a gente tem chuva com vento, né? Então não tenho encontrado esse ano crescimento, mas é bastante comum encontrar crescimento bacteriano na soja. E míldio também a gente não tem recomendação de controle, porque o míldio precisa mais dos fungicidas mais específicos, né? E, na verdade, o nível de dano dele também não chega aí a desfolhar, não chega a impactar muito, então a gente não usa produtos mais caros para controle do míldio. Acho que o único que tem registro na soja é o clorotalonil, né? Mas eu nunca vi se funciona ou não também dentro dos ensaios. E alguns problemas, eles são específicos de algumas regiões, né? Então, se a gente for lá para o meio norte do Mato Grosso, né? A região da 163, a Fernando entrou aí na live, né? É um problema bastante grave lá, podridão de grãos, causada aí de aporte fusário, uma doença muito antiga, né? Então, vocês vão achar podridão de grãos em qualquer lavoura, mas não no nível que acontece lá no 163, né? Então, reduzindo aí 40% de produtividade, né? Favorecendo aí todas as vagens, é algo que a gente não tem nas outras regiões. Então, a gente lembra lá do triângulo, né? Esses patógenos, eles estão em todas as regiões, né? Não é novidade, né? Que a gente tem de aporte, isso é uma doença bastante antiga, fusário também. Mas alguns materiais mais sensíveis, numa condição ambiental muito favorável, podem ter esse problema. Então, o pessoal da 163 fez um trabalho fantástico ali, tanto com relação à seleção das cultivares, como também a avaliação dos fungicidas. Então, dentro da rede, a gente tem também uma rede para podridão, específico para aquela região, né? E Rondônia também, né? Onde a gente observa esse problema, onde a gente já tem uns produtos que têm uma maior eficiência para controle dessas doenças e também as cultivares que são mais sensíveis, né? Para o produtor saber se ele precisa fazer alguma alteração no programa. Eu vi que tem gente do Maranhão, né? Mas faz como o Maurício, a foto aqui do Maurício, né? Voltou lá do Maranhão, está aqui com a gente em Londrina. A gente não ouve muito falar da Mela mais, nem sei como que ela está lá no Maranhão, mas quando o Maurício estava lá, a gente tinha alguns ensaios em cima da Mela também, naquela região. A gente às vezes recebe alguns sintomas que o pessoal acha que é mela, mas é que o Tadashi descrevia como mela seca, né? Ela dá um colapso aí das folhas, né? Principalmente quando você tem temperaturas muito altas, seguida de alta umidade, né? Você começa a ter essa mela seca que não é doença, né? Aqui nesse caso é a Rhizotoria solane, né? E o grupo de Anastomose e algumas
que acontece muito mais naquela região do meio norte, que é bastante quente, né? A região do Maranhão tinha bastante problema com mela. Então, resumindo aqui, eu volto naquele slide que eu comecei, né? Então, o produto para você utilizar a partir dessa fase, que o principal manejo vai ser o fungicida, é baseado no seu histórico de doença. Vocês podem consultar, então, a eficiência de cada produto, né, para o alvo biológico, olhando sempre os ativos, né, não se baseia aí no nome comercial, e sempre usando os mais recentes. Então, às vezes, a gente não testa todo o produto todo ano, mas se vocês voltarem ali 2, 3 safras, né, vocês conseguem encontrar os resultados dos produtos. Para mofo, a gente não tem tido problema de resistência, né? Então, os resultados, eles valem aí, todos os anos, eles continuam valendo. Sempre rotacionar os fungicidas, né? Olhando o ingrediente ativo, né? Então, evitar sequencial de prótio para ferrugem, fazer a rotação de prótio com tebuco. E a associação aí de multissítio, né? Vocês vão ver nas redes que para cada alvo a gente acaba tendo um multissítio que é mais eficiente, né? Mas eles todos têm uma importância grande aí no manejo de doenças. Abaixo o aplicativo do consórcio e fiquem de olho aí na previsão climática, né? Se começar a secar muito, é um clima que não favorece soja, né? E vocês conseguem daí uma aumentada aí nessas janelas aí de aplicação. Mas a partir do momento que está chovendo bem, bastante cuidado, porque as doenças elas estão com muita resistência aí à fungicida. Então, lembrando aqui, o site da Fitossanidade Tropical é onde vocês conseguem abaixar essas circulares. Eles estão também no site da Embrapa Soja, mas aqui a gente concentrou tudo e tem também as outras culturas aí nesse site, né? Então, utilizem ali e abaixem as circulares para consultar a informação dos fungicidas. Então, como eu falei, eu não ia me demorar muito, né? Até porque é difícil ficar olhando para o computador e prestando atenção. Mas a gente tem aí um tempo para perguntas, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu deixo aqui meu contato também, e a gente está aí à disposição durante a safra. Obrigada. Estamos contratando pessoas que nasceram entre 1900 e 52 mil, que possam trabalhar de casa. Obrigado, Cláudia, pela palestra. Bom, a gente tem algumas perguntas ali. Se você quer já dar uma olhada no chat, o pessoal já foi mandando enquanto você fazia a apresentação. Eu vi que choveu em Xanxerê, tem que mandar a chuva para cá, o pessoal de Santa Catarina, porque aqui ainda não choveu. Se você quiser selecionar, eu estou só para cima aqui no chão. O Fernando chovendo bem também. O pessoal ali no começo falou sobre a chuva, né? Que você perguntou. Acho que tem gente de várias regiões aqui. Tem. O Brasil, não. Ó, tem uma pergunta aqui, se a Embrapa está testando biológico na parte aérea da cultura. Então, sim, a gente começou essa rede de biológico há 2 anos, né? Então, no início, a gente incluiu os biológicos junto com os multissítios, né, em aplicações isoladas, mas se vocês olharem a rede de multissítio também não tem mais, mas os resultados estão lá. A eficiência deles era bem mais baixa usando isolado, e não é como está sendo recomendado, né? Então, a gente montou uma outra rede, incluindo eles dentro de um programa de aplicação, né? A gente está no 3º ano, acho que, com a rede de biológicos, né? Onde eles entram junto com, na primeira aplicação, né? No vegetativo, né? E depois na primeira, depois a gente entra com o programa de fungicida, né? Mas a gente tem 2 anos aí de resultados com os produtos biológicos. Esse ano, além do programa, a gente voltou a avaliar eles isolados, né? A gente está com uma certa dificuldade com esses ensaios aí, até para ver a resposta do multissítio na parte aérea, né? A gente sabe que o multissítio dos biológicos, né? Na parte aérea, a gente sabe que eles têm uma importância grande aí no controle de pragas, no controle de nematóides, mas a gente está com uma dificuldade de ver o posicionamento desses produtos aí na parte aérea para saber aonde que eles iriam ajudar melhor no manejo de doenças. Mas a gente está no 3º ano hoje da rede com produtos biológicos. A pergunta aqui se a grande quantidade de produtos na aplicação dificulta o controle das doenças e pragas. Sim, ontem me perguntaram dessas questões da mistura em tanque, né? Então, às vezes, você tem 6, 7 produtos, né? Quando a gente avalia isolado, né? Mas existe interação, né? Então, principalmente com relação a pH.
os fungicidas, eles trabalham no pH mais baixo, e às vezes você bota um fosfito lá que reduz o pH da cauda, você pode ter redução da eficiência dos produtos. A gente teve isso num dos anos que a gente fazia as avaliações de monossítios, né, onde a gente incluiu um fosfito. E o fosfito reduziu a eficiência do fungicida quando comparava com o fungicida isolado, né, muito em função do pH da cauda. Então, pode acontecer essa interação. Ó, o pessoal da CAT de São Paulo, preciso conversar com o pessoal da Defesa de São Paulo, daquela soja perene aí, para ver se a gente consegue incluir ela dentro da normativa e tentar eliminar essa soja perene, reduzir a gliminócula ali de São Paulo, porque é onde começa sempre nossas ocorrências. Região que começa a plantar 1º de dezembro, do José, que região que é? A gente tem muita particularidade, né? Se pegar o Cealba planta em abril. Então, por isso que eu falo que é difícil você falar de manejo de doença numa live, né? Por causa dessa janela de semeadura, né? O Cealba tem uma situação muito distinta, né? Você vai para Roraima, então é uma safra à parte também, Acre também. Então, a gente tem bastante diferença aí, né? Entre essas regiões. A soja guaxa é coisa de gaúcho, né? A soja tiguera. Então, é aquela soja voluntária, né? Que brota aí a partir de grão perdido da colheita, né? E ela acaba sendo uma fonte de inóculo, né? Então, no vazio, ela tem que ser eliminada, mas você sobra muita tiguera ali, voluntária, né? Na beira de estrada, né? Que acaba... É que o guacho é coisa dos gaúchos aqui do sul, né? A tracnose, se é a semente é o principal veículo, né? Ela é um veículo para entrar para a tracnose, né? Mas hoje a gente, toda semente, a grande maioria da semente é tratada, mas você tem coletótero, que é um fungo muito comum, né? Então, eu fui aluna do professor Hiroshi lá na Exalc, né? Ele falava assim, se você raspar a mesa aqui, você encontra coletótero. Você acha ele em todo lugar, né? Então, na verdade, ela vai com a semente, mas você tem muito inóculo aí já nos campos, né? E as sementes, elas vão tratadas. Perspectiva para doenças que atacam haste raiz. Para mim, são as piores doenças, né? A gente está falando aqui do controle químico, mas isso vai depender muito da cultivar. E com relação a diaporte, né? Diaporte, a gente tem resistência ao diaporte aspalate, né? Que é o que causa o cancro da haste. Houve alguns boatos aí que a resistência estava sendo quebrada, né? Mas não houve nenhum relato de diaporte aspalate nesses materiais que se encontram essas lesões. Essas lesões que se encontram, assim, ela não se compara com o diaporte aspalate, que ele mata a tua lavoura inteira, né? Então, a resistência a esses diaportes, ela também... você pode ainda ter plantas que te dão cancro no campo, não é uma resistência completa, você precisa ter 100% aí das plantas resistentes, até para lançar os materiais. Então, podem acontecer plantas, né? O caulívoro é um pouco mais severo do que os outros também, mas é um problema mais para o sul. A gente não tem tido relato de caulívoro, mas a gente não tem resistência a diaporte caulívoro, né? E o equério, o longícola, né? Eles são todos diaportes, eles podem causar cancro, mas não na intensidade que um aspalate causaria. É difícil você fazer seleção para esses materiais com relação ao cancro, que aparece de vez em quando, assim, e são plantas, né? Você não tem uma morte da lavoura toda, como acontece com as palates. Mas neles não, quando você faz o teste do palito, você não consegue selecionar os materiais, né? Então são doenças mais difíceis de trabalhar, porque não são doenças tão severas como o diaporte e as palates. Eu acho que até mais preocupante que os diaportes são os fusários, né? Então, muita morte de fusário é uma doença bastante difícil de selecionar. Mas alguns programas chegaram a lançar materiais com resistência a fusário, mas assim, é muito difícil você ter esse tipo de resistência, né? Você tem que trabalhar muito em manejo aí de solo para garantir uma boa profundidade, evitar estresse de planta, né? E conseguir ter um escape um pouco dessas doenças que causam essas radiculares, que para mim são as piores aí na soja. Teve a pergunta do fusário aqui. Eu acho que é a pior doença, né? A gente não tem aí nenhuma estratégia de controle para amenizar perda na pós-colheita, e a gente encontra ultimamente bastante fusário, né? Precisava dar uma intensificada e tentar buscar umas fontes de resistência para essas doenças, mas não é simples, não é fácil.
Então, toda doença tem um caminho para a cura, certo? Toda doença tem uma... Produto biológico para ferrugem, né? Então, a gente teve registro de produto biológico para ferrugem, acho que tem um Bacillus davit aqui registrado. A gente avaliou dentro da rede, né? Então, vocês vão encontrar ele lá na rede, acho que de muitos sítios, mas a eficiência dele é muito baixa. Se os próprios fungicidas não estão funcionando para ferrugem, não esperem que o biológico controle. Então, ferrugem é uma doença muito severa e ela precisa de produto com alta eficiência, né? Então, você tem um produto lá que te dá 20% de controle, ela vai destruir a lavoura, né? Então, muito cuidado com ferrugem quando ela entra, porque a eficiência dos fungicidas já não está boa, né? Biológico para ferrugem hoje, a gente não tem nenhuma opção. Vamos lá. Mais alguma? Eu tô descendo aqui para ver se eu acho mais perguntas. Emater, Minas vai relatar casos de ferrugem? Ah, não começa, pelo amor de Deus. Espera um pouco. Estudo de rotação de tebuco e prótio, né? Um biológico no controle da ferrugem. Não, a gente tem, acho que na rede, dentro do programa, a gente está rotacionando tebuco e prótio, mas não com um biológico, né? Até porque a eficiência do biológico para ferrugem, eu ainda sou mais um multissítio, né? A eficiência do multissítio para ferrugem ela é melhor do que o biológico. E mesmo fazendo multissítios fungicidas, nosso controle máximo está nos 70%, que não é suficiente para ferrugem. Então, a gente teve alguns... tem no ensaio biológico ano passado, ele foi feito em 2 épocas, né? E a hora que a ferrugem entra, ela destrói tudo, né? Então, você tem que trabalhar com produtos com eficiência alta para ferrugem. Mistura de próteo e tebuco. Então, se vocês olharem a rede do ano passado, tem várias empresas vindo com próteo e tebuco. O problema é simples, vocês não vão ter uma sinergia desses produtos, né? São os 2 produtos que são quentes para soja, né? Podem te dar fito. Algumas formulações, elas estão com meia dose de cada, que eu não gosto, né? Porque, assim, se a mutação estiver presente, só um deles vai funcionar. Então, é próprio tebuco. A vantagem de você ter a mistura é que pelo menos um deles vai funcionar, né? Então, se ela tiver uma frequência alta, da B130, pelo menos o tebuco funciona. Se não tiver, o próteo funciona. Mas você não vê uma sinergia dos 2 produtos dentro da rede do ano passado, que a gente tem vários produtos em fase de RET, né? Acho que já saiu o registro do produto da Nortox. E muito cuidado com o fito, né? Porque vocês estão misturando 2 produtos quentes. Eu ainda prefiro fazer a rotação dos 2 fungicidas, até para você ter opção de rotação. Porque se você entrar com próteo tebuco, você não tem opção de rotação. A gente tem alguns produtos na rede que não tem nem próteo, nem tebuco, que é o caso do Suboi, que tem perfluxan, e tem uma boa eficiência também para ferrugem, né? Então, é um produto bastante seguro em termos de fito, né? Então, eu estou falando aqui dos triazóis para ferrugem, mas a gente tem poucas opções aí de fungicidas que não tem os 2, né? Tem o Queira também da BASF, né? Que ele não entra na rede, todo mundo pergunta disso, por que ele não entra? Porque se a gente fizer sequencial, como a gente faz nos outros produtos, o Queira, ele dá fito, ele amarela a soja, né? Então, ele é uma boa opção aí para você entrar no final, porque ele não te dá fito, e ele tem uma boa eficiência curativa aí para ferrugem, né? O Fempropimorph. Ó, o Freitas aí, que é nosso monitora a soja tiguera para a gente lá. Podridão de vagens e grãos, qual a opinião da doutora Cláudia? Aparece sobre manejo, não é sobre podridão, não. A Cláudia não vai dar opinião, não. Não estou brincando. A nossa opinião é assim, que não é uma doença nova, né? Na verdade, o que acontece lá, a questão do triângulo que eu falei, né? É uma condição climática favorável, materiais são mais sensíveis. Eu acredito aí com os anos, a seleção dos materiais, ela vai começar a ser mais direcionada, principalmente para aquela região, para você ter uma maior resistência. Não que você vai ter maior imunidade a esse problema, mas não é um problema em todas as regiões, né? Às vezes a gente liga aqui, recebe ligação do produtor querendo mudar o programa de controle, mas a primeira coisa que a gente pergunta, você tem histórico de podridão, você tem grãos avariados? E às vezes ele não tem, ele está lá 6, 7 safras com esses materiais e não tem problema, né? Então, bastante cuidado aí para a gente não mudar o manejo
das principais doenças para uma doença que às vezes nem é um problema na região. Lá na 163 ela é problema, lá em Rondônia ela é problema, né? Então, regiões quentes, úmidas, algumas cultivares são mais sensíveis. Então, o Auster, junto com o pessoal das estações lá da 163, fez um excelente trabalho aí na seleção de cultivares, né? A gente consegue ver uma uniformidade muito grande entre as estações de pesquisa também. E esses resultados eles estão disponíveis dos materiais, né? Então, vocês conseguem saber se os materiais são mais sensíveis ou não, aí no caso da podridão de grãos. Mas para a gente não é uma doença nova. O que acontece são que os dois vértices do triângulo fizeram com que a doença ali aparecesse com uma maior intensidade naquela região. Mas hoje a gente tem produtos mais selecionados para esse problema e a gente tem cultivares aí que tem um nível um pouco maior ali para aquela região também. A podridão, falar um pouco mais dessa doença, né, gente? Não é nova para a gente, né? Então, até o pessoal fala, tem muito de aporte, o Equeri, né? Que é uma nova espécie de aporte. A gente tem uma coleção muito antiga aqui do Dr. Tadashi, que tem vários isolados aqui desde a época do Pancreas palatis, né? E a gente, assim, sequenciamento genético, espécie, é uma coisa que muda bastante, gente, porque... E tem bastante erro também. Não dá para falar que é perfeito só porque você tem aí a parte molecular, né? Pode ter erro entre os laboratórios também. Mas a gente pegou nossa coleção, desde ali da época do Tadashi, e resolveu ressequenciar. Então, muita coisa que a gente chamava antes de longícula, acabou virando o EQR também. E essas amostras do EQR, elas estavam já no Brasil todo. Acho que a mais antiga que a gente achou foi em 2000. As palates a gente não achou nada recente, né? Os palates nossos são bastante antigos, né? Os candidatos da época do Tadashi. Mas o EQR não é novo e ele já está em todas as regiões. Então, ele não é uma doença que está se espalhando, é uma doença que já existia. Se vocês não têm problema de apodrecimento, como aconteceu na 63, muito provavelmente a situação não vai mudar. A não ser que o clima mude bastante e os materiais sejam mais sensíveis, né? Mas são condições bastante específicas para aquela região do norte do Mato Grosso. Os empresários deveriam estar no estratégico da empresa, mas eles vivem refém do operacional. O pessoal falou que dá mancha aureolada, né? Aquela que eu falei que não é doença, né? Então, tem a circular. Até posso colocar depois na rede de fitossanidade tropical em outros problemas ali para a gente diferenciar ela das outras doenças, né? A Maria Vitória aqui perguntou com relação ao cobre, né? Sabe que a gente tem muita resistência aqui no Instituto do Mancozeb, né? Pela questão de aplicação mesmo, né? Então, muitos produtores, eles preferem usar o oxifloreto, né? E dentro da rede de ferrugem, o Fabiano lá da Proteplan sempre me fazia fazer isso, quando a gente tinha rede de multissítio, porque o cobre ia muito bem, melhor no Cerrado do que no Sul, né? Então, ele sempre pediu para eu separar os ensaios do Cerrado com relação ao Sul, mas é uma opção boa também de multissítio, uma opção que, em termos de aplicação, o produtor gosta mais do que usar o Mancozeb, né? E é uma outra opção aí de multissítio que tem uma boa eficiência para as doenças, né? Se vocês olharem as redes de multissítio, a gente tinha multissítio isolado, né? Para Curinesp, às vezes o Mancozeb dá um controle melhor que os outros, né? Às vezes para cercospora, o clorotalonil também vai melhor, mas você acaba tendo um complexo aí, né? E todos acabam tendo uma eficiência, assim, não dá muita diferença também, né? Então, na rede a gente vê algumas diferenças ali de controle, mas os três ali podem ajudar ainda para manejar as doenças, né? Aumentar a eficiência dos produtos, né? A gente está vendo misturas prontas na rede de ferrugem com cobre também, que estão indo muito bem em termos de eficiência, né? Então, não é só o multissítio, né? Você tem que ver sempre o que vai junto com esse multissítio aí para você ter uma boa eficiência de controle. Assim, sofrendo com falta de chuva, imagino, vocês estão aqui perto da gente, mas tem previsão para amanhã, né? Vamos torcer para não sumir. Podridão de vagem em grãos precisa se preocupar. Se ela deu problema no passado, continua se preocupando, né? Mas se você nunca teve histórico, não sei qual área que é o César, né? Se você não tem histórico de grãos avariados, né? Assim, se você procurar na sua lavoura, você vai achar podridão. Mas ali é uma ou outra vagem, né? Se não é uma área com histórico,
provavelmente não vai mudar nada na sua região também, né? Mas as regiões com histórico têm que continuar se preocupando. Tem uma pergunta sobre a V0 aqui, ó. Alguma hora vai ter que me interromper, né? A V0, a gente teve rede por 3 anos essa aplicação de V0, né? Eu nem coloquei aqui, porque muita gente já passou dessa aplicação nesse momento, né? E assim, a V0 controla a doença. O que você tiver ali de doença, a V0 vai te dar um controle, né? A grande questão, assim, ela aumenta a produtividade, e era isso que a gente avaliou nas redes, né? Então, a circular da V0, ela tá lá no site, né? Onde a gente fez juntou os 3 anos para ver, né? Comparando, na verdade, produtividade, não controle de doença. E que a gente observa, assim, que a probabilidade de você aumentar a produtividade com a V0, ela é baixa. Ela deu lá 10% dos ensaios não, dos tratamentos aumentaram a produtividade. Bastante ligado à região. Então, algumas regiões que não tem a V0 acaba tendo ali um benefício, né? Mas a gente tem o ensaio de V0 aqui, a V0, na verdade, eu perdi não só o fungicida, como perdi as folhas de baixo porque está seco, né? Então, numa condição de clima desfavorável, eu tenho bastante palha na minha área, a V0 acaba não agregando, né? Então, depende muito da situação, essa aplicação V0. Não dá para generalizar. Observar as misturas com carboxamida mais prótil, né? A gente ainda tem carboxamidas que são muito boas para ferrugem, né? Então, a gente tem as ferrugicidas, né? Que são a empirfluxão, o benzo também, só que o benzo sofreu muito com a resistência, né? Mas o benzo está tendo uma boa ação lá no caso da podridão. Então, tem que olhar muito qual que é seu alvo, né? Mas a gente tem carboxamidas que estão... O sugoi, ele não tem triazol, né? Ele só tem a carboxamida e ele está indo muito bem no caso da ferrugem, né? Então, vai depender muito, assim, qual que é o seu alvo, né? E qual que é o espectro daquele produto, né? As strobe mix, que eles chamam, né? Estroberulina, triazol, se vocês olharem para a ferrugem, a eficiência está baixa, né? Então, e a gente tem só triazóis com clorotalonil, misturas prontas, né? O caso do Proteus, o Fesan, estão com uma eficiência boa para a ferrugem, né? Isso tem o clonazol e clorotalonil, né? Então, dá uma olhada ali na eficiência, nos ativos que tem e qual que é o seu alvo para poder fazer a escolha ali dos produtos. Ó, não sou parente do professor Marcos Godoy, mas meu irmão chama Marcos Godoy também. Olha, se você tem mais de 45 anos, você só precisa disso aqui, da sua identidade, para resgatar a primeira. A podridão a gente acha que se espalhou para outras regiões muito mais em função de palestra do que do fungo. Mas é um problema grave para a região que tem podridão, mas muito cuidado nas outras regiões para não descuidar dos problemas que vocês têm. Então, não vai deixar de olhar manchal, não vai deixar de olhar ferrugem pensando em podridão. Podridão é um problema para regiões específicas, né? Existe um interesse ali de se vender alguns produtos que têm uma maior eficiência, mas sempre vejam o histórico da região. Então, faz 5 anos que está dando problema lá no Mato Grosso, e a gente não tem tido relato, mesmo em regiões do Mato Grosso, né? Regiões mais altas, mais frias, né? Toda a questão é do triângulo. Então, se atentem bastante ao histórico da região. Nutrição é muito importante para ajudar no manejo de doença, né? Potássio é um produto bastante importante para manejo de várias doenças aí, né? Você ter uma planta mais resistente, sempre ela se defende melhor, né? Então, a nutrição é bastante importante. Tem se observado que, apesar do menor controle de doenças, o biológico tem amenizado as perdas de produtividade, mesmo com uma severidade maior. Então, a gente não tem visto isso nos ensaios de biológico, né? Vocês consultem as circulares de biológico. A gente não tem avaliado ele só tem avaliado dentro do programa, mas no caso de doenças da parte aérea, doenças foliares, a gente ainda não conseguiu captar nenhum benefício aí dos biológicos que a gente tem avaliado. Mas tem uma grande diversidade entre os bacilos, né? Então, a gente continua fazendo esse tipo de avaliação. Multissítios, assim, se vocês olharem as circulares mais antigas, a gente tinha rede só de multissítio.
Então a gente parou de testar porque assim, é todo ano mais um cobre, todo ano mais um clorothalonil, né? Mas a gente tem um histórico muito bom de avaliação aí dos multissítios, tanto para as manchas foliares, como para a ferrugem. E vocês podem ver o comparativo entre eles aí em todos os alvos, né? Só lembrando que o multissítio depende muito de dose. Então, se vocês reduzirem dose, não usarem as doses que a gente usou nos experimentos, a eficiência varia, né? Então, ele responde bastante aí a dose. Foi claro, Vai eu parar. não estou interrompendo, não quero. Assim, tem mais algumas perguntas, né? Daí acho que mais uns 5 minutinhos para a gente encerrar, pode ser? Pode ser, mais não. algum? Tem Você bastante perguntou, pergunta. ele perguntou aqui se banirem o mancozeb e clorothalonil, a gente está a pé. A gente vai usar só o cobre, né? Não vai ter muita opção. Vai ser o cobre, os biológicos, né? Tem alguns outros motivos muito antigos, mas existe esse risco. O clorothalonil está em reavaliação, né? Os dois já foram banidos lá na Europa, né? Algumas empresas nem querem testar a mistura com eles, porque elas têm medo do produto sair quando depois ser banido, né? Mas, sim, a Europa está tentando reverter a questão do mancozeb, porque tá dando muito trabalho para eles controlar a fitóftora lá. A fitóftora está acabando com fungicida específico em 2 anos, né? Então, o mancozeb é bastante importante no controle de fitóftora, né? E está dando bastante trabalho lá na Europa, né? Porque eles baniram os dois. Outro que está dando muita resistência também é mildio lá, que não tem muito, só tem o cobre, né? Mas a gente vai ficar só com cobre. Por isso que a gente tem que proteger o que a gente tem de sítio específico, né? Rotacionar sempre, para tentar atrasar esse processo de resistência, porque é um processo de evolução, né? Ó, em função da resistência, se reduziu a aplicação de tebuco. Após 3 safras, a eficiência melhorou um pouco. Será que pode acontecer o mesmo com as carboxamidas? Então, isso é complicado porque a gente observa assim, nem está se usando tanto e a frequência da mutação segue aumentando, né? Mas tem alguns fungos que essas mutações elas não dão um custo adaptativo, né? Então, por exemplo, os benzimidazóis. Se você remover os benzimidazóis, às vezes o fungo ele não perde a mutação. Eles tentam, às vezes, fazer isso para a estrobirulina, que também tem muito caso de resistência. Às vezes você consegue reverter, mas a resistência volta muito rápido. E a questão do tebuco não foi que ele voltou, foi que apareceu, na verdade, uma mutação nova que ela acabou interferindo ali na eficiência, né? Então, foi essa nova mutação que apareceu, não é porque você retirou ele. Mas se começar a usar muito tebuco, você pode mudar todas as mutações do fungo, né? Então, tudo que se usa muito, seleciona. Aumentou muito o registro de prótein, ia selecionar, né? Não tem como. Por isso que tem que sempre rotacionar para conseguir segurar esses produtos por mais tempo. Então, os fungos, eles tendem a se adaptar aos fungicidas, né? Isso é um processo natural de evolução. Ó, a pergunta de ouro aqui do João Paulo, né? Qual que é o melhor fase e número de aplicação para cada produto? Vai depender da época que você está plantando também, né? Mas, assim, as carboxamidas, elas são mais preventivas, as tropirulinas, elas são mais preventivas, né? Os triazóis, em teoria, são mais curativos, mas a eficiência curativa hoje está baixa. Na verdade, todo mundo deveria ser a primeira aplicação só, porque ninguém quer ir pro fogo depois, né? E vocês viram, assim, para toda a doença, o multissítio é importante, né? Então, por a gente ter muita resistência em todos os fungos, né? Essa associação com o multissítio está aumentando muito o uso de multissítio, porque ele tem uma importância grande aí no manejo das doenças, né? Período de proteção dos ativos para ferrugem. O João Carlos perguntou, né? Se vocês lembram, quando a gente começou a controlar a ferrugem, o intervalo de aplicação era 21 dias, né? Então, quando o benzo entrou, ele dava mais 28 dias residual. Só que depois, com a resistência, a gente reduziu esse intervalo para 14, né? Então, quem acompanha a ferrugem desde o início, lembra que era 21 dias de intervalo aí a aplicação. E hoje, mesmo nesses 14, está difícil. O pessoal que planta à tarde está reduzindo os 14 para 12, para 10. Olá, aqui quem fala é o Lucas e hoje eu vou te mostrar como podemos impulsionar o crescimento da sua empresa. A Veritec é uma consultoria. Porque está difícil segurar a ferrugem no plantio de tarde, né? Então, a melhor estratégia aí para controlar a ferrugem é escapar mesmo da ferrugem. Controle orgânico para controlar fungos de soja, né? Então, ali é o cobre principal, né? Então, a gente tem algumas áreas aí de soja orgânica e plantar cedo, né? Tem as cultivares
com gene resistência, elas não são transgênicas, quer dizer, elas são transgênicas para outros eventos, né? Mas a resistência à ferrugem da soja, ela não é transgenia. Mas eu acho que ela não pode ser usada na área de orgânico, tem que ser soja convencional. Não sei se a gente tem material convencional com resistência aí à ferrugem. Mas o controle aí, nessas áreas de orgânico, ele é feito com cobre, principalmente. Prática sustentável para controlar a doença é escapar da ferrugem aí, ter uma boa palhada, reduz bastante a incidência das doenças aí de septória, pela redução do impacto da gota de chuva, né? Então, você tem um bom manejo de solo aí para você ter um bom enraizamento, né? E o escape da ferrugem, o problema sempre é a ferrugem, mas o escape, ele ajuda bastante. Qual o motivo que produto à base de cobre é melhor no Cerrado do que no Sul? Não sei. Essa é uma discussão que a gente sempre tem lá com o Fabiano, não faço a menor ideia, mas se vocês olharem, eu não sei se a gente chegou a publicar algum ano dividido, né? Então, as redes de multissítio, a gente separava o Mato Grosso do Sul, né? Porque sempre o Fabiano chamava atenção para esse ponto, né? O Fabiano da Proteplan, e a gente realmente via um pouco de diferença entre os produtos, mas não sei por que existia essa diferença. A 511 é a resistência à ferrugem, né? É um material convencional. O Dead Bunny, eu espero que esteja funcionando o gene de resistência, né? Porque ele não é um gene muito eficiente, não é o esporula. Então, usem com cobre, não vai confiar só na resistência, né? Está entrando muito material com resistência à ferrugem, né? Então hoje a gente tem a Inox, tem a Shield, né, que é da Embrapa, e a GDM vem entrando com os materiais que são TF, com tolerância à ferrugem, né? Estão aumentando bastante a demanda por esses materiais aqui na região sul, o que é preocupante, porque o gene de resistência que está em todos os programas são os mesmos, né? Então, se aumenta a área plantada, é igual fungicida. O fungo tende a se adaptar. Então, o pessoal que plantar cedo não planta material com resistência, não, senão a gente vai perder o gene de resistência também. Ó, tem a BRS MG 534 também, que vai ser a ferrugem lá para a região. Deve ser para a região para Minas Gerais, né, Mônica? Minas também tem áreas que tem plantio mais tardio, né, que sofrem bastante com ferrugem, né, que planta mais tarde. Então, pode usar esses materiais aí com resistência à ferrugem, mas lembra que resistência não é imunidade. Então, sempre associado a fungicida até para a gente proteger o gene de resistência. Para o Cerrado, Centro-Oeste, tá? Então, tá ali a informação no chat. Finalizaram as perguntas? Ó, eu consegui chegar no fim. Eu pulei pulei algum. Mas qualquer dúvida que vocês têm meu e-mail também, né? Podem enviar as perguntas para o e-mail que a gente responde vocês. O objetivo hoje é ensinar vocês aonde procurar e como usar as informações que são geradas, né? Não tem como a gente falar aí de todas as regiões, né, que são